E amados irmãos, boa noite a todos. Antes de mais nada, é muito bom regressar, estar com os irmãos novamente, depois de estar alguns dias fora, mas o coração sempre pensando em vocês, nas ovelhas que o Senhor elegeu, escolheu e amou profundamente ao ponto de entregar o próprio Filho para morrer pelos seus pecados. Eu quero, antes de começar a minha palestra, agradecer muito a presença dos pastores Ian Abreu. Fomos muito edificados com a sua palavra, pastor, agora. Deus seja louvado por isso. E o pastor Wanderson Pinheiro, os dois são pastores na Igreja Batista Shekinah, como o seminarista Antônio mencionou aqui. E para mim é uma alegria muito grande, verdadeira, ter esses dois pastores, homens de Deus, como eu tenho dito a vocês muitas vezes aqui, dois homens santos, homens separados por Deus para a obra, sérios no compromisso com a Igreja de Cristo, na pregação fiel do Evangelho. Queridos irmãos, vamos então para a nossa segunda palestra nessa noite. Nós ouvimos agora há pouco a doutrina da eleição incondicional nas Escrituras Sagradas. Nós fomos lembrados de que na Palavra de Deus nós encontramos essa doutrina espalhada e muito claramente anunciada em praticamente toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a doutrina da eleição incondicional. É importante lembrar aos irmãos que essa doutrina, ela também é vista na história. Ela não está só na Bíblia, porque se estivesse só na Bíblia, isso era um mau sinal, porque significaria que as igrejas não estavam pregando essa doutrina. Mas historicamente nós conseguimos rastrear a doutrina da eleição incondicional. Ela está presente, como bem frisou o pastor Ian, nos escritos de Agostinho. Agostinho, no século V da igreja, ele já, de maneira também claríssima, expôs a doutrina da eleição incondicional. E depois de Agostinho, por toda a história da igreja, chegando até a Reforma Protestante, Calvino, Lutero e todos os demais reformadores pregaram a doutrina da eleição incondicional, ensinaram nas suas igrejas, expuseram essa grande verdade bíblica. E depois deles, os puritanos também. Nossos pais puritanos também foram fiéis pregadores da doutrina da eleição incondicional. E depois deles, nós, os batistas. Na verdade, os batistas são puritanos, são do mesmo período e são tão puritanos quanto todos os outros puritanos do século XVII. E os nossos pais pregaram a doutrina da eleição incondicional conforme ela aparece na Sagrada Escritura, irmãos. A doutrina da eleição, ela é um dos 5 pontos do calvinismo. O primeiro ponto do calvinismo é a doutrina da depravação total. E logo depois vem a doutrina da eleição incondicional. Há uma lógica perfeita nessa ordem, porque isso significa que os formuladores da doutrina da eleição, dessa ordem em que ela aparece, dessa sistematização lógica, entenderam que todos os homens estão depravados totalmente. Por isso o calvinismo começa ensinando o estado de miséria do homem. E logo depois a doutrina é: esses homens miseráveis, Deus escolheu alguns deles, elegeu, escolheu alguns desses homens soberanamente. Então, depois da depravação total, vem a doutrina da eleição incondicional. Essa doutrina, ela aparece de maneira muito evidente na história dos batistas, principalmente nas 2 primeiras confissões de fé que os nossos pais defenderam. Essas 2 primeiras confissões de fé significam toda a simbologia batista no século XVII,
dos batistas particulares. Eles tiveram uma confissão, a de 1644, e depois uma outra confissão, a de 1689. E nisso se percorre 100 anos, no século XVII. Essas duas confissões de fé ensinam com clareza a doutrina da eleição incondicional. E é sobre essa doutrina que eu quero falar essa noite, especialmente considerando como ela aparece na Confissão de Fé de 1644, que é a nossa primeira confissão de fé, o nosso primeiro documento de fé. A doutrina da eleição incondicional, ela, antes de mais nada, é uma doutrina comum para nós e é uma doutrina amada pelos batistas, especialmente pelos primeiros batistas que escreveram muito sobre ela. E é sempre bom lembrar que a história batista tem início com dois grupos de batistas. Os batistas gerais, por um lado, e os batistas particulares. Os batistas gerais nascem na Holanda, em 1608, no ano de 1608, 1609. E os batistas particulares, que já defendiam uma doutrina calvinista, eles surgem um pouco mais tarde, em 1638, na Inglaterra. Eu quero começar lembrando a vocês que os batistas gerais, que defendem uma doutrina da salvação baseada naquilo que nós conhecemos e chamamos de arminianismo, então, logo eles são contrários à doutrina da eleição incondicional. Os batistas gerais creem numa eleição, mas não creem que esta eleição é incondicional. Os batistas gerais, eles, na verdade, fizeram um contraponto ao calvinismo reformado do século XVII, que era a doutrina comum de todas as igrejas reformadas, não só dos batistas. Era a doutrina comum do protestantismo. Vocês entendem isso? Todos os grupos protestantes que eram considerados ortodoxos, que vieram da ramificação de Lutero, Calvino, Zwinglio e outros tantos reformadores, defenderam, pregaram a doutrina da eleição incondicional. Quando os batistas gerais surgem, eles rompem com essa doutrina e assim se mantém contrário a uma das principais doutrinas da Reforma Protestante. Mesmo no século da Reforma, Lutero defendeu uma soteriologia que era caracterizada pela doutrina da eleição incondicional. Lutero, ele não era um calvinista. Lutero é anterior a Calvino há alguns anos. Então, ele não é correto dizer que Lutero era calvinista. Mas Lutero defendia as doutrinas da graça, que incluem a doutrina da eleição incondicional. Nesse ponto, Lutero era calvinista. Lutero tinha uma soteriologia, ele tinha uma doutrina da salvação que era de ordem calvinista. Essa era a fé comum que todos eles professavam. De maneira que os batistas gerais, tão contrários a essa eleição incondicional em nossos dias, eu quero fazer aqui um parênteses, porque essa informação é importante. Os batistas gerais que são contrários à eleição incondicional em nossos dias e que ao longo da história se mostraram contrários a essa doutrina, eles nasceram defendendo essa doutrina. Os batistas gerais, arminianos hoje, arminianos lá no passado, quando nasceram, defenderam uma soteriologia calvinista em seus primeiros meses de vida, em seus primeiros passos. E eles defendiam uma doutrina da eleição incondicional também. Houve um tempo, no início dessa igreja, dos batistas gerais, que essa era a regra que eles defendiam. Eles concordavam com a doutrina da eleição incondicional. Só depois aconteceu uma mudança mais radical e eles abandonaram essa doutrina também. Eles repudiaram a eleição incondicional. Ela foi abandonada. Ela deu lugar a uma doutrina da eleição que via
uma fé prevista por Deus. Os batistas gerais começaram a pregar baseados no que o arminianismo estava ensinando, e o arminianismo surge naqueles dias, e ele contaminou os batistas gerais, e eles começaram a pregar uma eleição divina que era baseada na fé dos homens. Ou seja, Deus olhava para o corredor do tempo, a expressão que você usou foi corredor do tempo, e via no futuro que um homem ou uma mulher iria crer em Jesus. Então, vendo que tais pessoas iriam crer em Jesus, Deus elegia aquelas pessoas para a salvação. Havia uma condição para a eleição, e essa condição era a fé. Os batistas gerais começaram a pregar esse modelo, o modelo arminiano. Nesse modelo, a eleição depende da fé anterior do homem, o que significa que Deus primeiro vê uma pessoa, ele vê a fé desta pessoa, esse é o primeiro ato. Deus vê, antevê a fé de uma pessoa. E o segundo ato é o ato da eleição. Deus elege tal pessoa para a vida eterna. Essa é a perspectiva arminiana. Essa é a perspectiva dos batistas gerais. Mas essa não é a perspectiva bíblica. E nem tampouco é a perspectiva batista particular ou reformada. Biblicamente, a eleição divina não depende de nada no homem. Nada, 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 nada. Por isso ela é chamada de eleição incondicional. Não há qualquer condição no homem. Ela é incondicional. Neste modelo, Deus primeiro escolhe, Deus primeiro elege e depois o Senhor dá a fé, a vida eterna. Ele capacita posteriormente, concedendo aos seus eleitos tudo o que lhes é necessário, incluindo o dom da fé, como nós vemos em Efésios, o livro escrito pelo apóstolo Paulo. Apesar de os primeiros batistas gerais terem abandonado a doutrina da eleição incondicional, ainda no início do movimento, os batistas particulares ou reformados a mantiveram com muita firmeza, como nós podemos comprovar na leitura das duas confissões de fé que eu frisei no começo dessa palestra, a confissão de 1644 e a de 1689. Além disso, meus irmãos, o testemunho dos nossos pais batistas posterior, ou seja, os batistas que vieram já no século XVIII em diante, depois dos primeiros, uma geração posterior, o testemunho desses homens, muitos deles teólogos, pastores, o testemunho deles revela que a doutrina da eleição incondicional continuou sendo afirmada nas igrejas batistas. Talvez, considerando o cenário dos nossos dias, o cenário atual, aonde grande parte das igrejas batistas nega a doutrina da eleição incondicional e todo o sistema calvinista soteriológico, pareça estranho uma afirmação como essa. Porém, essa é a verdade histórica. Nossos pais, no princípio, quando a igreja batista começa, as duas vertentes de batistas, gerais e particulares, posteriormente os batistas particulares, declarando esta doutrina em suas duas principais confissões de fé, que perduram por mais de um século. E posteriormente, aqueles que vieram depois, as igrejas batistas da Inglaterra, dos Estados Unidos, eles continuaram pregando, defendendo, anunciando que a eleição divina é incondicional. Não depende do homem. Eis alguns exemplos de antigos batistas. Começo com John Gill, considerado o maior de todos os teólogos batistas. John Gill, ele é do século XVIII. Abre aspas. A eleição é um ato da livre graça de Deus. Não é condicionada por qualquer coisa na criatura, nem fé prevista, nem boas obras previstas, nem perseverança nelas.
mas depende inteiramente da vontade de Deus. James Pettigrew Boyce. James Boyce é o fundador da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. A maior convenção batista do mundo. A Convenção Batista que enviou missionários para o Brasil, para plantar igrejas no Brasil. James Boyce é fundador do maior seminário batista do mundo, Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, que até hoje tem formado centenas de pastores batistas. Veja o que ele diz sobre a doutrina da eleição incondicional. Isso está na sua teologia sistemática. A eleição é um ato da livre escolha de Deus, pela qual, por um propósito de sua própria vontade, ele escolhe, dentre os pecadores perdidos, aqueles a quem concederá a vida eterna, sem qualquer consideração de bem neles. O grande pregador Charles Spurgeon, batista, em um sermão intitulado Eleição, o seu sermão de número 41, ele diz, no dia 2 de setembro de 1855, Deus não escolheu ninguém porque previu que creria, pois ninguém creria a menos que ele o escolhesse. Ele escolheu porque desejou fazê-lo. A fé é o resultado da eleição, não a causa dela. Em outro sermão, intitulado Uma Defesa do Calvinismo, em 1861, sermão número 385, Spurgeon diz: eu creio na doutrina da eleição, porque estou certo de que se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. Eu estou seguro de que Ele me escolheu antes que eu nascesse, ou então Ele nunca teria me escolhido depois. E finalmente, irmãos, um teólogo que nós conhecemos aqui no Brasil o seu trabalho, porque foi publicado recentemente, John Dagg. Dagg disse: a eleição é um propósito formado na mente de Deus, pela qual ele determinou salvar certas pessoas da raça humana. A causa desse propósito está em Deus, e não naquelas que são escolhidas. Ele afirmou ainda: a fé não é a causa da eleição, mas o seu efeito. Deus dá a fé aos eleitos e os chama eficazmente no tempo determinado. Esse aqui é uma amostra muito pequena, irmãos, minúscula, do testemunho dos nossos pais batistas de todas as épocas. Eles vêm como segurando a bandeira do calvinismo, da doutrina da eleição incondicional, das escrituras sagradas, pregando aquilo que a Bíblia diz. Não considere estranho crer na doutrina da eleição incondicional, porque você não está fora da curva. Você não é alguém diferente. Nossos pais criam nisso, nossos documentos de fé provam isso, o testemunho histórico mostra isso, e especialmente as escrituras falam sobre isso, declaram isso. O conceito de eleição incondicional, ele pode ser expresso da seguinte maneira. Vejam, se perguntarem, o que é eleição incondicional? A resposta pode muito bem ser a seguinte: a eleição incondicional é o decreto eterno, imutável, soberano e gracioso de Deus, pelo qual ele, antes da fundação do mundo, escolheu em Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, e não por qualquer mérito ou previsão de fé, todos aqueles que ele, em sua infinita misericórdia, quis salvar para a glória da sua graça. Eu quero que vocês notem, baseado aqui nesse conceito de eleição incondicional, 10 pontos que estruturam esse conceito, irmãos. O primeiro deles: a eleição incondicional é um decreto de Deus. Deus decretou
tentou eleger alguns homens. E a Escritura mesmo diz, nossas confissões também, que é um decreto eterno. Segundo, a eleição incondicional é imutável. Aqueles que uma vez foram elegidos para a vida eterna estão seguros. Deus os chamará no tempo determinado, previsto. Lembram que na Escritura diz que Jesus Cristo nasceu na plenitude do tempo, no tempo certo. Assim, todos os eleitos de Deus são chamados no tempo certo, exato, no tempo determinado por Deus. Assim foi com o ladrão da cruz. Era um eleito de Deus e foi chamado na cruz, antes de morrer. Terceiro, a eleição incondicional é um ato de escolha soberano de Deus. Se você perguntar, ora, e Deus, por que Deus escolheu? Porque Deus é o Senhor, porque Deus é soberano, Deus faz o que quer, Deus escolhe quem quer, Deus rejeita, pretere quem Ele quer. Terei misericórdia de quem eu quiser, endurecerei quem eu quiser. Está escrito, é soberania. Quarto, a eleição incondicional é uma escolha graciosa, não meritória, mas graciosa. Se você for procurar em você mesmo o motivo da sua eleição, você jamais encontrará. Porque a única coisa que nós encontramos em nós mesmos são os nossos muitos pecados, os nossos horríveis pecados. Portanto, ser escolhido por Deus revela a graça de Deus. É uma escolha graciosa. Quinto, a eleição incondicional é sem mérito humano. Não há nada em você. Você não fez por merecer. Nada no homem fez com que Deus o escolhesse. Sexto, por ser eterna, a eleição incondicional é também antes da fundação do mundo. Essa é a palavra da Escritura. Eleitos antes da fundação do mundo. Antes de nascermos, antes de Deus criar o mundo, o universo, nós estávamos em sua mente, na eleição eterna. A eleição incondicional é em Cristo Jesus, nunca fora de Cristo. Ninguém foi eleito à parte de Cristo. Todos que estão eleitos em Cristo. Sétimo, a eleição incondicional não está baseada em fé prevista. Não é porque Deus viu que você creria. Oitavo, a eleição incondicional é um ato da infinita misericórdia de Deus. Você já parou para pensar nesse ponto? Que o fato de você ser um eleito de Deus revela não somente a graça, mas a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Você não merece, você é pecador terrível, mas Deus é grande em misericórdia. E a eleição revela isso. E por último, irmãos, décimo, a eleição incondicional promove a glória da graça de Deus. Deus é gracioso, nós sabemos disso. Mas a sua graça é glorificada ainda mais por meio da eleição incondicional. O fato de Deus nos escolher para a salvação, assim nossos pais viam, promove, exalta a graça de Deus. É como se os nossos pais dissessem, e nós com eles, esta graça é muito graciosa. Que graça maravilhosa é a graça da eleição. Ela é grande, irmãos. Agora, nessa segunda parte, passando esta introdução, eu quero me concentrar com vocês no que a nossa confissão de 1644 diz. E por ser a primeira confissão de fé batista, ela é especialmente importante na nossa investigação da eleição incondicional. Embora a confissão de 1644 seja considerada uma confissão breve, pequena, irmãos, ela faz referência direta à doutrina da eleição 9 vezes. Nos artigos 4, 5, 17, no artigo 19 2 vezes, no artigo 21 e no artigo 22.
A eleição incondicional também é mencionada 3 vezes na declaração de fé e julgamento dos crentes batizados, que é parte do apêndice que veio nessa confissão de fé, na segunda edição de 1646. Essa parte do apêndice diz o seguinte: nossos pais escreveram: nós cremos que somente creem ou podem crer em Jesus Cristo, aqueles a quem é concedido crer nele por uma obra especial, graciosa e poderosa do seu Espírito, e que isso é e será concedido aos eleitos no tempo designado por Deus para a sua chamada eficaz, e para ninguém a não ser os eleitos. Isso nós sustentamos contra aqueles que afirmam um livre-arbítrio e capacidade suficiente em um homem para crer e negam a eleição. A eleição incondicional, eles estão se referindo aqui. Os principais artigos a defenderem a eleição incondicional na Confissão de Fé Batista de 1644 são os artigos 3 e 4. Mas essa doutrina, ela atravessa toda a Confissão de Fé de 1644. Antes de examinarmos com precisão os detalhes dessa doutrina, observe as seguintes passagens da Confissão em que a eleição é mencionada. Por exemplo, no artigo 3, diz assim: Deus decretou em si mesmo desde a eternidade, efetivamente operar e dispor todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade, para a glória do seu nome. Esse decreto, e aqui é uma referência ao decreto da eleição, esse decreto demonstra a sabedoria, constância, verdade e fidelidade divina. Reparem agora, Deus em Cristo, antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito de sua vontade, preordenou alguns homens para a vida eterna por Jesus Cristo. O artigo 5º diz: os eleitos que Deus amou com um amor eterno são redimidos, vivificados e salvos, não por si mesmos, nem por suas próprias obras, para que nenhum deles se glorie em si mesmos, mas isso acontece completa e somente por causa de Deus, a partir de sua livre graça e misericórdia, por meio de Jesus Cristo, o qual, por Deus, é feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, apenas no Senhor. E assim, vários artigos da Confissão de Fé de 1644 vão mencionar a doutrina da eleição incondicional, linkando essa doutrina com outras doutrinas, mostrando que ela está relacionada com toda a teologia batista. A doutrina da eleição, ela é como o elo que liga outras doutrinas, ela está presente em tudo, irmãos, em todas as partes da confissão de fé. Veja o que diz, por exemplo, o artigo 17. Como sacerdote, Cristo, ao ser consagrado, apareceu uma vez para remover o pecado pela oferta e sacrifício de si mesmo. E para essa finalidade, cumpriu plenamente e sofreu aquelas coisas pelas quais Deus, através do sangue da sua cruz, derramado em um sacrifício aceitável, pôde reconciliar consigo os seus eleitos. E somente eles, diz o texto. A eleição incondicional está relacionada com duas doutrinas. A expiação de Cristo. Cristo derrama o seu sangue pelos seus eleitos. Os eleitos serão alcançados, salvos pelo sangue do Senhor, pelo sacrifício. E em segundo lugar está relacionada com a doutrina da expiação definida ou limitada, que diz que Jesus Cristo morreu somente pelos eleitos e por ninguém mais. E aqui está a doutrina da eleição incondicional sendo linkada. Sua mão direita agarra a doutrina da eleição incondicional, agarra a doutrina da expiação limitada.
e a sua mão esquerda agarra a expiação de Cristo pelos seus eleitos. Ela, como um elo, une as doutrinas. O artigo 19 diz: como rei, Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus Pai, e ali lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. Desde então, ele governa espiritualmente sua igreja, exerce seu poder sobre todos os anjos e homens, bons e maus, para a preservação e salvação dos eleitos, para subjugar e destruir seus inimigos, que são reprováveis. Cristo comunica e aplica os benefícios, virtudes e frutos de seus ofícios proféticos e sacerdotal aos seus eleitos. Aqui nós estamos vendo que a obra de Cristo, os ofícios que o Senhor Jesus exerce, é em benefício dos eleitos de Deus. Sempre que a confissão de fé trata de eleição, ela está falando sobre a eleição incondicional. Diz o texto: o mundo, a carne, as tentações deles, Cristo continuamente habita, governa e preserva o coração dos seus eleitos. O artigo 21, através de sua morte, Cristo Jesus realizou a salvação e a reconciliação apenas para os seus eleitos, aqueles que Deus Pai lhe deu. E no artigo 22 está escrito: notem bem, essa fé é o dom que Deus opera no coração dos seus eleitos, pelo seu Espírito, para que eles passem a ver, conhecer e crer na verdade das Escrituras. E não apenas isso, mas são capacitados a considerar a excelência delas acima de todos os outros escritos e coisas do mundo. E mais embaixo diz: os eleitos são capacitados. Perceba, a doutrina da eleição está em muitos artigos da Confissão de Fé Batista de 1644. A eleição incondicional. Linkada a muitas doutrinas, relacionando, unindo, expandindo, mostrando que os nossos primeiros pais estavam seguros acerca da doutrina da eleição incondicional. E para terminar, queridos irmãos, a doutrina da eleição incondicional sempre esteve presente, não só presente em nossas confissões de fé, mas presente nas igrejas batistas do século XVII, as primeiras. E sempre foi uma doutrina amada pelos nossos pais. Eles tinham prazer de falar da doutrina da eleição. Eles sentiam gozo em saber que Deus os amou de tal maneira que, mesmo sendo pecadores, Ele os elegeu gratuitamente em Cristo. Eles gostavam de ouvir sobre a graça de Deus na eleição incondicional. Jamais esta doutrina foi negociada pelos nossos pais batistas particulares. Nunca abriram mão dela. Nunca se levantaram contra esta doutrina para testemunhar algo estranho, modificá-la, torná-la um tipo de eleição condicionada à fé humana. Era o mesmo que atacar os santos atributos de Deus, sua soberania, seu decreto, sua vontade. Ou seja, aqueles que defendem hoje uma doutrina da eleição condicionada a algo, a fé ou a qualquer outra coisa, estão, na verdade, se levantando contra Deus e seus atributos. Estão negando a soberania de Deus em eleger. Estão negando a vontade de Deus em escolher. Estão negando a graça de Deus. Estão negando o decreto gracioso. Além disso, negar a eleição incondicional é o mesmo que anular a graça e a misericórdia divina. Irmão, se a eleição não for incondicional,
é porque ela é condicional. Não há um meio termo. Ou há uma condição para a eleição, ou não há nenhuma condição para a eleição. E qualquer que seja a condição, e mesmo que em um grau mínimo, se houver uma condição para a eleição, ela anula a graça de Deus. Ela passa a ser condicionada a esse 1%, 0,00%, 0,01%. Mas ela está condicionada a isso. Nossos pais negaram isso. Nossas convicções de fé sempre negaram isso. E se vocês acreditarem que essa era uma doutrina muito peculiar aos batistas reformados, eu convido vocês a ler as confissões de fé de outras igrejas, pedobatistas inclusive, desde a Reforma, desde os escritos de Calvino e Lutero, e todas as confissões de fé que foram produzidas desde então, todas elas afirmam essa doutrina como sendo o que Deus diz em sua palavra. Todas elas, não há exceção. Era unânime. A nossa fé na doutrina da eleição incondicional, irmãos, ela é ampla, bíblica e cheia de testemunhos históricos. Que Deus nos ajude, irmãos, a permanecer firmes nesse caminho. Que o Senhor nos guarde contra o erro, a distorção da verdade, a mentira. Que o Senhor mantenha a sua igreja firme, defendendo o que a Escritura diz, proclamando a verdade, hoje e sempre. Amém. Antes de encerrar, meus irmãos, preciso dar um aviso muito importante